Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Depois deste breve recesso que tivemos durante o último mês, certo? Voltamos e desta vez casou direitinho. Nós terminamos a última matéria, na última EBD do ano passado, Doutrinas Básicas. Toda ela, 73 aulas, estão disponíveis no nosso canal. E agora vamos iniciar uma matéria nova no livro de Provérbios. É uma matéria de 4 meses, que vai se estender um pouquinho mais talvez, porque tem um domingo ou outro que a gente pode não ter EBD, inclusive tem retiro no meio do caminho. Mas vamos iniciar, antes de mais nada, orando. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui de volta para estudar a Tua Palavra. Este recesso de EBD não significa que nós não tenhamos meditado na Tua Palavra, lido, estudado de forma pessoal, além, é claro, Deus, da nossa disposição que deu continuidade. Por tudo isso nós somos gratos, porque em muitos domingos nós vemos os relatos, os vídeos de irmãos nossos que não experimentam desta mesma liberdade para poder Te louvar e Te servir. Dá-nos, ó Deus, nessa manhã do Teu Espírito, para que nossas mentes e corações possam entender e guardar aquilo que Tu tens para nos ensinar. Perdoa, Deus, nossos pecados, lava-nos com o sangue do Teu Filho. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem 2 livros da Bíblia, um no Antigo e outro no Novo Testamento, que são faca na caveira, são só paulada. São livros que não dá muito para você dar uma de João sem braço, como diz aqui no Norte, dizendo, eu não entendi o que está querendo falar comigo, certo? Porque são livros muito diretos, são livros muito práticos. No Novo Testamento eu me refiro à Epístola de Tiago. Do começo até o final é um hematoma depois do outro, só na cara. Provérbios é o equivalente no Antigo Testamento. Não pelo mesmo ensino, mas pela mesma natureza franca em que diz, pau é pau, pedra é pedra. É isso que você tem que fazer, vai lá e faz. Mas não tem mais não. Está aqui ainda? Por que não fez ainda? Mas, contudo, entretanto, todavia, nós vamos aprender hoje que pode-se ter uma compreensão equivocada dos textos de Provérbios. Uma das razões é porque eles têm mais de 2000 anos. Mas outra razão é porque eles vêm de uma outra cultura. Mas também, irmãos, porque eles não são como provérbios populares. Aliás, aproveitando, provérbio e ditado é praticamente a mesma coisa, Então, quando você fala água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é um ditado, é um provérbio, certo? E, obviamente, esses têm o seu quê de verdade, mas nós estamos tratando de um material divino. Nós estamos tratando de um material que tem um embasamento diferente do que apenas ter saído de uma mente humana. Nós estamos aqui em outro patamar, outro nível, e é isso que nós vamos começar a explorar hoje. Bem, primeiro, irmãos, eu quero passar para vocês aí já um vislumbre das nossas próximas 5 estações, 5 lições, a nossa agenda, se você quiser chamar, está em negrito o nosso dia de hoje, que nós vamos aprender exatamente como ler o livro de Provérbios. E aí estão 1, 2, 3, 4, 5, quais são os nossos compromissos deste mês e um pouquinho talvez adiante, nem lembro se esse mês tem 5 domingos ou não, 2, 9, 16, essa é a agenda de março, ou fevereiro, desculpe, fevereiro tem um dia menos. Então, enfim, não vamos, mas a gente vai até a lição 4 e depois temos o intervalo do nosso acampamento e voltamos com a lição 5, mas é isso aí que nós temos pela frente. Essa agenda você pode encontrar no nosso material, certo? Eu recomendo, e aqueles que estão acompanhando a gente online, esse material é da Literatura Cristã Evangélica, ok? É uma editora sediada em São Luís do Maranhão, com meu grande amigo, pastor Mário Rubens, e eu recomendo demais o material dele. Nós já usamos Tiago, Filipenses, se eu não me engano, já 2 ou 3 outras revistas deles, e o material é feito com muito esmero, com muita qualidade, ok? Bem, o nosso texto de hoje, meus irmãos, é Provérbios 1, de 1 a 7, o texto base, mas eu quero
lê-lo então com vocês. E eu estou sem a Bíblia, porque minha Bíblia está bem ali, gravando. Então eu vou pedir ao Cleiton, a sua NVI. Então, vem aqui, por favor. Empresta rapidinho. E eu já lhe a devolvo daqui a pouco, tá? É o problema da digitalização, né, irmãos? A gente acaba esquecendo que não está com o papel aqui. Vamos lá, irmãos. Provérbios 1, de 1 a 7. Esses textos, esses versículos vão ser lembrados ao longo da nossa lição. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, esta é uma introdução que já dá uma ideia daquilo que é o objetivo deste livro, daquilo que ele pretende nos passar, certo? Eu trouxe para vocês no próximo slide um resumo da mensagem de Provérbios, e isso é algo formado por um professor nosso, que já está com o Senhor, pastor Carlos Osvaldo, em seu ótimo livro, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh, por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Então, há algumas coisas importantes para serem destacadas aqui. O plano moral de Deus, iniciando o nosso texto, mostra que os provérbios pretendem, sim, separar o certo do errado, o bem do mal, ok? Há uma moralidade bíblica que, detalhe, meus irmãos, esse, inclusive, é um dos argumentos contra o ateísmo. Como que o ateu determina que é errado eu chutar uma velhinha ladeira abaixo? Não tem como eles dizerem que é errado. Você deve estar assim, claro que é errado, a gente sabe. Talvez você possa dizer, inclusive, que o ateu sabe que é errado, mas ele sabe que é errado, meus irmãos, porque Deus tem colocado um senso até determinado ponto de certo e errado na consciência de cada ser humano. Sem este agir de Deus na humanidade, que a gente pode inclusive colocar debaixo do guarda-chuva de graça comum, sem isso, o ateu não tem ou não teria como saber que é errado chutar uma velhinha ladeira abaixo, ok? Então, Deus coloca essa bússola moral, e Provérbios faz parte disso. Outra coisa, meus irmãos, o objetivo desse plano moral é para ter uma vida regrada, uma vida disciplinada, poderia ser um outro termo. E ele precisa ser abraçado em atitude de reverência e obediência a Yahweh, ou seja, não é apenas pelos benefícios que uma vida regrada traz, mas porque é uma atitude de obediência, de adoração, de submissão ao nosso Deus. Você sabe que Yahweh, eu já expliquei várias vezes, é o mais próximo que a gente consegue chegar ao nome eterno de Deus, ok? Este é um nome que se perdeu a pronúncia ao longo do tempo, se preservou apenas as consoantes e não se escrevia as vogais, então perdeu-se porque o judeu, de tamanha reverência, não pronunciava o nome de Deus. É desse termo que vem o nosso Jeová, ou Javé, certo? Inclusive é algo que eu brinco quando estou conversando com o testemunho de Jeová. Ele fala, você sabe qual é o nome de Deus todo, né? Eu digo, não, por favor, me ilumine. Aí ele, é Jeová. Eu falei, como se na língua hebraica não tem J? Não tem J, irmãos. Jerusalém se pronuncia Yerushalayim. Yerushalayim. Jesus é Yeshua, não tem J. Então como é que o nome de Deus pode ser Jeová? Aí, meus irmãos, como eles fazem toda uma agenda programadinha, né, discursinho decorado, aí dá tilt na Matrix, você não sabe o que fazer mais, né? Enfim, é só um parênteses. Então, irmãos, voltando aqui, é uma atitude de reverência e obediência ao nosso Deus, por aqueles que aspiram uma vida significativa como indivíduos e membros de qualquer lugar? Não. Olha como o nosso texto termina. Uma sociedade pactual. A ideia aqui é de pacto, aliança, concerto. Israel, irmãos, estava debaixo
de um pacto com Deus. Então, a gente costuma dizer que Provérbios é o que aconteceria em um cenário ideal deste pacto. Como é um cenário ideal deste pacto? Eles estavam obedecendo ao Senhor, eles estavam cumprindo a lei mosaica, eles estavam fazendo tudo conforme o figurino, ok? Então, Provérbios é o mundo ideal do que aconteceria nessa sociedade pactual. Para fazer um paralelo, Eclesiastes, certo? É o contraponto, é o mundo real, aonde tem um chimpanzé solto na loja de cristais. Então ele está quebrando tudo, porque não está funcionando como deveria estar funcionando. Mas se fizéssemos como Provérbios, com certeza a sociedade pactual seria mais abençoada. Bem, no nosso material, aí à sua esquerda, na parte que está negritada ou escurecida, nós temos alguns objetivos para essa nossa primeira lição. Onde queremos chegar? Vamos lá. Nós queremos saber que Deus revelou sua vontade por meio de discursos e ditos de sabedoria que precisam ser lidos e interpretados corretamente. Precisamos sentir, ou queremos sentir, que devemos ser gratos, pois Deus nos proporcionou ensinamentos que nos ajudam a crescer no nosso relacionamento com Ele e em maturidade cristã. E finalmente, agir. Comprometer-se com Deus e com a sua palavra. Lembre que aquele que encontra sabedoria, encontra a Deus. Então, primeiro eu aprendo, depois se torna algo bastante desejado por mim, e finalmente eu vou agir, vou fazer alguma coisa em resposta a isso. Então é importante, meus irmãos, que a gente não leia, né, nesses próximos muitos meses, o livro de Provérbios como quem lê frase de para-choque de caminhão. A gente acha legal, acha, né? Olha que engraçado que ele colocou. Ou então, verdade, isso aí que ele colocou. Mas nossa vida segue como qualquer outra coisa, né? Ninguém jamais foi transformado porque alguém te disse para você: na terra de sapo, de cócoras com ele. Ditado popular é legal porque a gente aplica numa situação. Aqui é outra coisa. Aqui o objetivo é trazer mudança no nosso comportamento mediante aquilo que está sendo a nós ensinado, ok? Também nessa primeira página, começamos a nossa introdução, aprendendo que Provérbios transmitem mensagens simples que, teoricamente, contêm verdades universais e ajudam os menos experientes em todas as situações. Por que essa palavrinha aí, meus irmãos? Teoricamente. Porque algumas dessas verdades, elas não vão se aplicar a todas as situações. Isso inclui, por exemplo, também ditados populares. Ok? Você nem sempre vai ter aquela situação ocorrendo como está sendo dito ali. Então, o que eu acabei de mencionar, que é um ditado que eu gosto bastante: na terra de sapo, de cócoras com ele, né? Todo mundo fala isso aqui no norte. Tá, mas e se o sapo está fazendo alguma coisa errada? Então, não é uma regra completa. Não pode simplesmente pegar e aplicar todas as situações da vida, porque você precisa interagir com aquela verdade. Então, teoricamente, contém verdades universais, mas nem sempre vai ser essa a realidade. R.C. Sproul disse o seguinte, irmãos, aspas: toda cultura parece ter a sua própria e única coletânea de sabedoria, breves insights, breves percepções de seus sábios. Muitas vezes essas porções de sabedoria são preservadas na forma de provérbios. A verdade, meus irmãos, é que posso estar errado porque eu não conheço todas as culturas, mas pelo que eu vejo, todo mundo gosta de provérbios, de ditados. Porque é interessante como a gente coloca naquela situação e a pessoa entende o que você quer dizer, né? Um ditado que eu gosto muito é um ditado africano que ele diz o seguinte: é necessário uma vila para criar uma criança. É a ideia de comunidade. Pensando, irmãos, como né, aqueles vilarejos africanos, onde você está todo mundo praticamente morando a um tiro de pedra de todo mundo. Então, a ideia é: se o filho está fazendo alguma coisa, o filho de alguém está fazendo alguma coisa de errado, não trate como se aquilo não fosse seu problema. Você não vai tratar também como seu filho, né? Você não vai dar palmada no filho dos outros sem pedir autorização, mas isso não é o ponto. Mas você vai se importar, certo? Olha, você viu fulano? Eu vi, ele estava vindo para a savana aqui, onde ficam os leões. Você não fez nada, não? Não é meu filho. Então, esse ditado mostra que não funciona assim naquela sociedade. Todo mundo se importa. E, irmãos, eu acho que isso é algo que aplica muito à igreja. Muito mesmo.
a gente se importar com os filhos de uns dos outros, naquilo que a gente puder contribuir com o irmão, né? Em melhorar a criação, né, daquela criança, ou mesmo adolescente ou jovem, no que for possível. Mas todas as sociedades, como eu vejo, gostam desse tipo de frase. Os provérbios bíblicos seguem linha semelhante do que R.C. Sproul disse aqui, mas se destacam por serem de origem e inspiração divinas. É aí que eu quero, meus irmãos, bater o martelo. Não é a mesma coisa, certo? Não é como um ditado que você viu lá na revista ou no artigo, ou os seus pais sempre falavam, ou você viu no para-choque de caminhão, né? Isso aqui está dentro de um contexto onde o Senhor disse, olha, vivendo a minha lei em obediência, essa verdade se aplicará à sua vida. Ou essa verdade, aplicando essa verdade, vai ajudar a viver essa sociedade pactual que eu quero viver com vocês. Eu sei, irmãos, a gente está depois da história, a gente bem sabe que Israel chutou o pau da barraca, né? Não fez o que deveria fazer, mas Deus preparou, inclusive, esse cenário para que eles assim pudessem viver. Primeiro ponto, irmãos, conhecendo o livro. Eles chegaram depois, o material, se você ainda não tem, está disponível lá na nossa livraria. Bem, Provérbios, ele vai ter basicamente duas divisões, onde eles têm dois gêneros literários. A primeira divisão, irmãos, vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Então, quando você está lendo Provérbios, e muitos têm aquele costume de ler um capítulo por dia, porque são 31 capítulos, né? Quando você lê Provérbios, talvez você não tenha percebido, mas perceba agora, que quando você passa do 9 para o 10, o tipo de texto muda. Como? Do 1 ao 9 você tem discursos. Os discursos seguem um padrão que começa com uma introdução, aí vem uma lição e vem uma conclusão, ou você poderia colocar uma aplicação. A introdução é essa, a lição é essa aqui, agora faz-se tal coisa. É como eles seguem. A introdução inclui um apelo ao destinatário para que preste atenção, o que é acompanhado de motivação para o fazer. A lição é o objetivo do ensino e a conclusão encerra o ensino descrevendo às vezes as consequências, ou seja, o que vai acontecer se ele ouvir ou não ouvir aquela lição. O capítulo 7 acho que é um dos melhores exemplos, onde ele vai advertir o jovem, certo? Da mulher selvagem, ou da mulher insensata. Então, e a gente já vai falar um pouquinho sobre a questão dos sexos, dos gêneros aqui, mas daqui a pouco, mas, de qualquer maneira, aí há um começo, meio e fim, claro, um discurso claro no capítulo 7, isso você vê nos outros também. O segundo gênero literário é chamado de provérbios mesmo, porque são ideias estanques, né, que tem, inclusive no mesmo capítulo você vai ter 2, 3 assuntos, 4 assuntos muitas vezes, então do 10 até o final. Os provérbios são escritos de forma poética e a poesia em geral utiliza uma linguagem simples e direta, ou seja, a poesia diz muito com poucas palavras e são declarações breves e precisas. Bem, os provérbios hebraicos, irmãos, eles têm uma característica muito da maneira hebraica de pensar, que é sempre em repetições, quer seja completando ou fazendo contraste. Você vai ter provérbios que vai dizer, por exemplo, o filho obediente é coroa do seu pai, o filho desobediente é a tristeza da sua mãe. Então você vê claramente um paralelo nesse caso, o contraste, usando as duas figuras paternas e maternas, mostrando qual é o comportamento, dizendo um recompensa os seus pais, o outro é tristeza para os seus pais. Em outras ocasiões, os provérbios vão se completar. A primeira linha fala, a segunda linha repete, muda palavras, muitas vezes, né? Em vez de diadema, depois vai usar coroa, em vez de mel, vai usar outro tipo de comida, e assim por diante, mostrando sempre a mesma ideia, e repetindo e completando a mesma ideia. O paralelismo você vai, inclusive, ver algumas vezes no que Paulo escreve. Paulo era judeu, a gente sabe disso, né? Então ele repete as coisas, mostrando a sua veia, né, judaica ali, como era a maneira deles de pensar. Quem escreveu os provérbios? No texto que nós lemos no começo, irmãos, Salomão se apresenta como autor, mas ele não é o único autor do livro de provérbios, certo? Nós temos, é claro, ele, mas nós temos também o rei Ezequias, certo? Esse que nós vimos lá
no livro de Isaías, certo? Ele foi rei de Judá. Aí você tem o texto falando sobre ele de Isaías 36 até Isaías 39, ok? Você tem Agur, que está lá no capítulo 30, e aí a nossa revista informa, além dessa breve informação, nada se sabe sobre quem teria sido esse mestre sábio. Seus provérbios destacam que o homem não possui sabedoria de si mesmo, mas que a verdadeira sabedoria tem origem em Deus. Não se tem ideia de quem ele seja. E o último autor é Lemuel, que escreve o último capítulo, certo? Da famosa da mulher virtuosa. Também não há na Bíblia, nem na literatura de Israel extra-bíblica, algum registro de um rei com esse nome. Por causa disso, os estudiosos têm defendido que talvez esse sábio fosse um prosélito da fé judaica. Uma segunda opção, uma segunda alternativa, é que se trata de um nome fictício do próprio Salomão. Ele que teria escrito e por algum motivo ele prefere escrever ou usar um nome alternativo, coisa que inclusive autores modernos fazem direto, né? De vez em quando você descobre que o tal autor tem um nome completamente diferente, ele resolveu assinar aquela obra dessa maneira. Porém, irmãos, Salomão escreve uma parte dos provérbios, e na verdade ele não escreveu só esses, ok? Na descrição da vida de Salomão diz que ele escreveu milhares de provérbios. E esses são os que foram registrados neste livro. Bem, qual o objetivo do livro de Provérbios? Essa pergunta, meus irmãos, ela serve para a seguinte, parceira da seguinte pergunta: se eu não tivesse o livro de Provérbios, o que me faltaria na revelação? Essa é uma pergunta que você pode fazer sobre todo o livro da Bíblia. Então, quando eu começo uma exposição nova, essa é uma pergunta importantíssima de se fazer. Vou pregar tal livro, ou tal carta. Se esse livro, se essa carta não estivesse entre os 66 da Palavra de Deus, da Bíblia, o que faltaria? O que nós não saberíamos? O que ficaria capenga no meu entendimento sobre Deus e sobre a minha vida com Ele? É verdade, irmãos, que nós não temos nas Escrituras um conhecimento exaustivo ou esgotado de tudo, certo? Tem alguns temas que eu adoraria se Deus tivesse falado um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho. Para eu poder ter mais clareza do que fazer. Mas, se ele se calou, é porque ele sabia que não havia necessidade de ele falar. Pelo menos meu entendimento é assim, eu creio que é o seu também. Porém, no que ele falou, eu preciso me esforçar em entender por que isso está aqui. Qual é a relevância disso? Por que isso muda a minha vida? Daí, irmãos, a importância da leitura bíblica anual, porque você começa, vai a primeira, vai a segunda, vai a 10ª, vai a 18ª, a 30ª leitura. Aos anos que você vai lendo, você começa a entender, particularmente na minha opinião, quando lê em ordem cronológica, por que tal profeta falou isso nesse contexto histórico e como ele foi relevante. Como é que isso aqui se aplica àquela situação. Inclusive, eu crendo, conhecendo bastante o livro de Provérbios, ao ler a Bíblia toda, você começa a encaixar determinados ensinamentos em determinadas situações. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a ler, por exemplo, a vida deste camarada, você começa a ver que, como dizia minha mãe, se conselho fosse bom, a gente engarrafava e vendia no supermercado. Outro ditado. Por quê? Porque muitas das coisas que nós vamos ler aqui, Salomão não viveu. Mostrando que é possível você produzir isso aqui, em determinado momento da sua vida, mas por determinadas situações, não acompanhar, ou não continuar, não se manter naquele ensino ao longo da sua existência. Certo? A gente sabe que Salomão, à medida que a sua idade foi chegando, primeiro ele já havia transgredido uma lei básica para os reis, que era não casar com mulheres nem de outro país, outra nação, e muito menos não tomar muitas mulheres para si. Eu acho que 300 é muita. Passou um pouquinho do limite ali, só um pouquinho. Fora 700 concubinas, né? Então, ele já Salomão, meus irmãos, ele serve para a gente também como uma comprovação viva do porquê Provérbios é importante. Porque se ele tivesse ouvido
por exemplo, o capítulo 7, ele não teria feito muito do que fez. E diz o texto que à medida que ele vai envelhecendo, as suas mulheres o corromperam. Por quê? Porque se eu ouvir uma falando 24 horas no seu ouvido, não deve ser fácil, ouvir 300, ei, você fez o altar para fulana, cadê o altar do Deus lá dos meus pais? Ele cedeu para todas e corrompeu Israel com idolatria. Então você vê, meus irmãos, não tomou do próprio remédio e acabou, infelizmente, vivendo uma vida longe daquilo que Deus esperava do rei mais sábio de Israel. A nossa lição: o objetivo do livro é fazer com que seus ouvintes sejam sábios. Para que isso aconteça, os ouvintes são persuadidos a experimentar os exigentes e desafiadores ensinamentos dados pelos sábios, que se apresentam por meio de ordens, proibições ou conselhos claros e vívidos, descrevendo a vida como ela realmente é. O que fica muito claro durante a leitura do livro é que ninguém alcançará esse objetivo sem que esteja comprometido com os ensinamentos nele contidos. Em outras palavras, não existe, meus irmãos, santidade por osmose, certo? Ou você pega a Bíblia, né? Dormir com a Bíblia na cabeça ou embaixo do travesseiro, que por osmose a coisa vai passar, certo? Vou mais além. Não existe santidade por osmose do seu devocional. Piso devocional, peraí, estou me sentindo 3% mais santo. Não é o hábito, não é o evento, não é estar no culto na EBD, irmãos. O que o nosso texto está falando aqui no final é que eu preciso estar comprometido com o ensinamento, neste caso, contido em Provérbios, ou contido em qualquer outra coisa. Domingo você ouviu uma mensagem, hoje vai ouvir outra, certo? Segunda a sábado é o seu laboratório da mensagem que você ouviu domingo. No domingo você ouviu a mensagem de Isaías 66, encerramos o livro de Isaías. O que mudou na sua vida naquela mensagem durante esta semana? Segura sua cadeira. Se não mudou nada, você perdeu seu tempo domingo à noite. Foi para um evento social e não para um encontro espiritual. O mesmo se aplica ao que você vai ouvir hoje. Eu não estou dizendo, meu amado, que você precisa ter sido transformado em um super crente nesta semana por causa de uma mensagem. Isso não é meu ponto. Meu ponto é que cada encontro com as Escrituras não pode ser blé. Deus fala com o profeta, agora sempre me fala de Ezequiel e Jeremias, mas era Ezequiel. E ele pregava para o povo que estava no cativeiro, e o povo gostava de ouvi-lo. O cabra fala bem, rapaz, pregação expositiva, olha aí, estou gostando dele, ó. O profeta certo veio para a gente no cativeiro, mas a vida continuava. E o que Deus fala para ele, irmãos? Você é para este povo como quem canta canções de amor. Alguém já foi transformado porque ouviu Dona do Roupa Nova? Minha vida mudou depois que eu ouvi Dona. Não. Canção de amor, irmãos, aquece o coração, né? Na apaixonite assim, rápida pelo seu ente querido, amado e tal. Passou. Ninguém é transformado por aquilo. De vez em quando eu meio que cismo com algumas músicas. Hoje eu estou cismado com uma música em particular. Minha esposa sabe, estou aprendendo a música a cantar todo dia. Cantar para ela. Né? Claro, cantar para ele. Mas o ponto não é esse. Daqui a pouco eu vou discutir. Venci o desafio de aprender, porque ela não é em português, é em italiano. Daqui a pouco eu vou continuar gostando. Não muda a vida de ninguém. É esse o ponto de Deus para Ezequiel. Já as Escrituras não podem ter o mesmo comportamento comigo, inclusive Provérbios. Na criação de filhos, a gente gosta de repetir a exaustão, o famoso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Beleza. O que isso tem transformado o meu comportamento como pai ou como mãe? Aliás, esse texto aí é bem mal utilizado muitas vezes, mas ainda assim, o que isso muda? Ele fala sobre a língua. Provérbios fala muito, mano, sobre comunicação, sobre o uso da língua. Que isso tem mudado. Já que eu vivo dando com a minha língua nos dentes, falando que não deveria, falando mais do que eu deveria. Esse é o ponto, irmãos. O objetivo não é dar um monte de frases bonitinhas, mas o que minha vida vai ser modificada por isso? Bem, e o que é exatamente essa sabedoria que nós estamos falando tanto e está tanto contido no livro de Provérbios? Número 4.
A sabedoria bíblica é bastante abrangente e está diretamente relacionada à maneira como resolvemos os problemas da vida, como enfrentamos situações desconfortáveis, como nos relacionamos com pessoas difíceis, como respondemos diante de uma ofensa, como expressamos nossas emoções. Deixa eu pegar o gancho. Acabou de acabar o curso das mulheres, como lidar com pessoas difíceis, baseado no texto de Abigail, Nabal e Davi, certo? Irmãos, você vê claramente princípios de Provérbios naquele texto, claramente. Você vê como que, no caso Abigail em particular, usa dessa sabedoria para tentar desarmar uma bomba, que está ali para explodir a qualquer momento. Um conflito sangrento estava para acontecer por causa do temperamento do seu esposo. Interessante, meus irmãos, é que esses problemas que enfrentamos e tudo mais, muitas vezes são piorados também por coisas que Provérbios nos adverte. Provérbios vai advertir, por exemplo, sobre aquele que fala de maneira precipitada. Ou seja, meu problema piorou, Provérbios tinha me avisado, Provérbios tinha me alertado, que se eu falasse sem pensar, ou se eu achasse que eu tinha que falar logo que o problema veio a mim, em vez de pensar, ponderar, em vez de orar sobre a situação, eu poderia estar num problema menor do que aquele que eu estou agora, certo? Então o provérbio, meus irmãos, vai entrar com a sua sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Sabedoria também não se limita à capacidade de discernir entre certo e o errado, mas diz respeito à habilidade de perceber a melhor opção e a forma mais adequada de responder em situação. Para que isso aconteça, em muitos momentos, o sábio precisará entender e interpretar palavras, comportamentos, provérbios, parábola e enigmas. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Então, fulano me ofendeu, eu devo matá-lo ou perdoá-lo? Isso é tão óbvio que isso não é a questão. O problema, e que a sabedoria bíblica vai nos ajudar, entre algumas opções boas, qual é a boa, qual é a melhor, qual é a excelente, qual é uma que, além de glorificar a Deus, vai ajudar o meu próximo e modificar a mim. Essa é a melhor, essa é a top. Qual é a opção que vai me confrontar a fazer uma coisa que eu não quero, mas vai me mudar, me modificar, vai dar glórias a Deus e vai impactar aquela pessoa com o meu comportamento? Isso é sabedoria. Só entre o certo e errado, meus irmãos, é muito básico, isso é muito pouco. Precisar de um texto bíblico para me orientar sobre coisas que eu deveria saber desde que eu sou criança, seria ridículo. Porque o nosso problema, irmãos, raramente é entre o certo e o errado. Também existe, claro. Mas às vezes é entre a porta A, porta B e a porta C, e nenhuma delas é pecaminosa. Esse é o nosso grande desafio. Como tomar decisões entre opções onde nenhuma delas é pecaminosa? Então você, por exemplo, tem alimentado o desejo de morar em outro lugar. Tem um pecado nisso? Absolutamente não. Ou você tem decidido que vai morrer sem enterrar de Boa Vista. Tem algum pecado nisso? Absolutamente não. E talvez você, como casal, está dividido. O marido quer ir embora do estado, a esposa quer morrer aqui. De preferência daqui a muitos anos, é claro. Você entendeu o que eu quero dizer, né? E aí, como é que decide? Além, óbvio, da oração, eu preciso de sabedoria de Deus, irmãos, para poder decidir de uma maneira que haja consenso e que ambos possam caminhar diante de um propósito unificado. Porque não é, de novo, a questão entre o certo e o errado, é entre o certo e o certo. Nenhum dos dois é pecado, é pecaminoso, e eu preciso de orientação do alto para poder decidir. De maneira simples, irmãos, pode-se dizer que sabedoria significa saber viver bem, apesar das inevitáveis dificuldades. Sabedoria não é conhecimento, porém não é menos do que conhecimento. Poderíamos afirmar que, aí eu sublinhei para dar um destaque, nem todo o que adquire conhecimento é sábio, mas que todo sábio possui conhecimento.
Então isso é interessante, meus irmãos, porque isso é exatamente o que eu penso sobre a importância do ensino doutrinário numa igreja. Teologia. Por que teologia para mim é importante? Porque para mim, você não vai ficar mais santo ou menos santo se você souber explicar a união hipostática de Cristo. E nem vai ficar mais santo ainda se você puder me explicar por que a união hipostática de Cristo afeta a sua salvação. São questões sérias e reais. Mas se você me responder, eu não vou te dar mais uma estrelinha de santo ou uma aurelinha, né, de santo, que você está mais do que antes. Não, esse não é o ponto, irmãos. A teologia tem o objetivo de informar para formar. Ela vai dar os limites de onde eu posso crer, vai me mostrar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito, o que é a palavra para a minha vida. E em posse dessas informações que a gente passou em 73 aulas adquirindo, deseja-se, aspira-se, espera-se que isso modifique o meu dia a dia, modifique a minha vida. Meditar, por exemplo, meus irmãos, sobre a cruz de Cristo, sobre a nossa salvação, sobre o preço que foi pago, sim, é algo emocionante. Eu coloquei para vocês um vídeo, veio essa semana no grupo da igreja, de uma missão lá no Paquistão, que encontrou essa família 60 anos trabalhando com escravos. Eles faziam tijolos e o empregador criava dívidas ali do seu, talvez dando comida, dando hospedagem, não sei o que. Eles nunca quitavam sua dívida, estavam sempre devendo, nunca iam embora. Isso é extremamente comum no mundo, viu, irmãos? E curiosamente não tem nenhum homem branco opressor. Olha que interessante, né? Enfim, lá estava a família 60 anos, e a missão One Passion, que é a missão do Paul Washer, né? Pagou a igreja, deu a igreja local pagou a dívida daquela família, daqueles irmãos. Eles estão livres pela primeira vez em 60 anos. Vocês repararam que tinha um livro com a dívida deles? Aí eles riscaram a dívida e escreveram em cima do livro: pago em totalidade, pay it all. Aí me lembrei, irmãos, da palavrinha da cruz, tetelestai, traduzido, está consumado, mas era a mesma palavra colocada nos recibos, está pago. Esses vínculos, meus irmãos, de uma coisa que você assiste, que você vê, que você presencia, que você testemunha, é a teologia que te dá. A informação, no meu caso, meu momento ali, se transformou numa experiência de edificação, de emoção, mas se eu não tivesse informação, isso não aconteceria. Então, Provérbios vai suprir com informações de conhecimento, como diz o texto, que são necessárias para que se seja sábio. É verdade que muitas vezes você não pode ter não necessariamente um tremendo conhecimento e ser uma pessoa sábia, mas algum conhecimento você vai ter, porque o conhecimento serve como base no qual a sabedoria vai se desenvolver, vai acontecer. Muito bem, nós vamos dar uma pausa, meus irmãos, aí nós vamos continuar depois do nosso intervalo para o número 5, quem são os destinatários, para quem que Provérbios é escrito, ok? Então voltamos depois do nosso intervalo. Irmãos, voltando aqui, como ler Provérbios, quem são os destinatários, ok? Quem são os destinatários? Provérbios foi escrito para os jovens que estão começando a vida profissional e matrimonial e que, por meio do livro, estão sendo persuadidos a se comprometerem com os ensinamentos de seus pais. A ênfase do livro recai sobre o filho homem, assim como ressalta a responsabilidade paterna no processo educacional dos filhos. Porém, a mãe aparece como uma peça fundamental no processo de consolidação da educação cristã no lar, que também abrange as meninas. É aí que eu queria falar, meus irmãos, da questão de sexos ou gêneros, se você preferir, ok? Claramente, Provérbios passa uma ideia que precisa ser bem colocada para não ser mal interpretado. Qual a ideia? Como que se os homens, só os homens, sofressem tentação sexual ou fossem extremamente vulneráveis, praticamente vítimas, né, das caçadoras por aí. E passa uma ideia de que
as mulheres são tentadoras, que estão aí atrás, né, do pessoal que está dando mole. Passa a ideia também, meus irmãos, de que só o pai precisa se ocupar de aconselhar os seus filhos. Agora, eu quero dar uma ênfase. Passa a ideia, mas não é assim que Provérbios está ensinando, irmãos. Por que Provérbios, em lugar de fazer o que faz, não faz a do filho e depois faz a da filha também? Isso tem a ver, meus irmãos, com a sociedade da época. As meninas eram extremamente controladas, inclusive em relação à sua pureza. Portanto, quando esse jovem, esse rapaz está entrando em idade adulta, ele é vulnerável não às outras meninas, mas a uma mulher mais velha, diz o texto, casada, que o marido está viajando. E ela, né, sem vergonha, faz todas aquelas propostas que você tem lá no texto de Provérbios. Mas é importante, meus irmãos, olha como o nosso parágrafo termina, que também abrange as meninas. Você pode, todo o texto de Provérbios, fazer uma aplicação e aplicar também ao outro gênero. Por exemplo, cabe só ao pai orientar só aos filhos do sexo masculino sobre tais perigos? A resposta é redundante não. O texto está apenas mostrando, meus irmãos, e isso é uma coisa que a cultura judaica ensina muito, o papel de ensino no lar. Olha aí, as mulheres vão ficar com sorriso, viu? É primordialmente masculino. Quando você lê lá em Deuteronômio, essas palavras ordenam a vocês, certo? Deus está falando com os homens de Israel, que ensine os seus filhos, andando no caminho, sentado em casa, ao levantar-se, ao sentar-se. É o texto que vem depois do Shema Israel. Isso significa, meus irmãos, que as mães têm apenas que cozinhar, dobrar, né, parir, cozinhar e cruzar os braços, fazer nada? Obviamente que não. Perceba, meus irmãos, um papel ser primordial de alguém não significa que o outro não está também incluído nele. Isso, inclusive, traduz muito bem a figura Ezer, de auxiliadora, que a mulher é colocada desde Gênesis capítulo 2. Não está gravando? Nossa, você me deu um susto agora. Desde Gênesis capítulo 2, certo? Portanto, eu quero já destacar isso desde agora. Os conselhos não são unidimensionais, né? São multidimensionais. Vão se aplicar a rapazes, mas a moças também. Ou uma moça não pode, de repente, ser, no alto termo, melhor do que esse, seduzida por um homem mais velho. Quem nunca viu isso? Então, o conselho pode ser também de uma moça simples, que infelizmente cai na lábia de um homem selvagem, para usar o termo que é aplicado ali àquela mulher, certo? Então, meus irmãos, é importante salientar isso, porque às vezes as pessoas não têm essa compreensão dos livros da Bíblia e vão achar que determinada passagem ou livro é machista, é isso, é aquilo, quando na verdade não poderia estar mais longe da verdade. Bem, de maneira simples, podemos classificar o público-alvo de Provérbios em 3 categorias: todas as pessoas, os simples e os sábios. Vamos delimitar. Primeiro, a sabedoria é direcionada a todas as pessoas, independentemente de sexo ou idade. Elas são convidadas, a se tornarem sábias. Isso está no versículo 2 e 3 do texto que nós lemos. Em seguida, o autor foca as pessoas imaturas. Elas são chamadas, irmãos, em Provérbios, de pessoas simples. Esses não são nem sábios nem tolos necessariamente. Eles estão abertos para aprender, porém ainda não possuem experiência de vida. O livro também é direcionado aos sábios, pessoas que, diferente dos simples, possuem conhecimento e maturidade. Estes também crescerão ainda mais em sabedoria. Salomão, em particular, meus irmãos, está falando com o filho dele. Então, é muito comum para nós, pais, até nos angustiarmos um pouco ao verificarmos que os nossos filhos estão cometendo os mesmos erros que nós já cometemos, ou até que ainda cometamos. E ele está advertindo o seu filho para que ele tome outro caminho, para que ele mude a sua perspectiva, para que ele entenda a situação que ele já entende.
É como se a gente tivesse, meus irmãos, a possibilidade de importar sabedoria. E aí, meus irmãos, a nossa cultura perde muito para outras culturas, como por exemplo a cultura japonesa. A cultura ocidental, ela tem uma tendência de que à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão sendo o quê? Encostadas. É ou não é? Ela não serve mais. Por quê? Porque ela não consegue usar o caixa automático do banco. Então a gente avalia se a pessoa é capaz ou não por coisas que não têm de fato importância. Tentando não seguir isso, irmãos, que na verdade é uma filosofia mundana, eu me lembro, por exemplo, quando eu me tornei pai pela primeira vez em 97. Bem, quando você se torna pai ou mãe, você experimenta um cuidado e um amor, e os que estão aqui sabem muito bem o que estou dizendo, que você não sabia sequer que existia. E você começa a entender um pouco seu pai e sua mãe. Você começa a entender por quê que eles fizeram algumas coisas que fizeram. Eu me lembro que eu cheguei no Rio, meus irmãos, com o azar pela primeira vez, e minha avó teve 10 filhos. Ela perdeu uma para poliomielite, que antigamente matava. Bem, ainda mata, né? Só que não tinha vacina, ou ela não era tão difundida como é hoje. A gotinha, aquela gotinha. Meu tio morreu porque não existia a gotinha. E ela perdeu 2, numa ocasião só, afogados. Bem, agora que eu tinha um ser que perder é uma das maiores dores que acho que pode existir. 2 amigos nossos passaram por isso nos últimos meses. Eu perguntei para minha avó: vó, como é que você sai disso aí? Como é que você sobrevive a isso aí? Como é que você se recupera disso aí? Eu era pai há literalmente meses. Aí a minha avó me passou o quê, meus irmãos? Sabedoria. Mesmo, ela não é teóloga, nunca foi teóloga, nunca foi de falar de maneira extremamente profunda. Ela não abriu um texto e pregou expositivamente para mim, mas ela contou essa experiência e ela resumiu depois dizendo: a graça de Deus é suficiente. Isso é o que ela amarrou depois. O ponto aqui, meus irmãos, é que eu durante a minha idade mais jovem do que quando já era pai, eu tinha essa mesma pegada desse mundo, né? De que vovô e vovó são velhos, não tem nada para me passar. Mesmo que no meu caso eles tenham sido os meus pais da fé, só me passaram o evangelho, mas básico, né? Então Provérbios combate essa ideia, meus irmãos, porque Salomão é um homem agora provavelmente bem mais velho. Então dizendo: meu filho, anota aí, anota o que eu tenho que lhe ensinar. E aí vale, meus irmãos, inclusive outra lição da vida de Salomão. O filho dele poderia muito bem olhar para ele e dizer assim: peraí, é o senhor que vai me ensinar? Porque uma das piores coisas que nós podemos fazer, meus irmãos, como filhos, é usar os erros dos nossos pais. Salomão tinha uma coletânea como justificativa para ignorar os seus conselhos. E pior, ir procurar lá fora. Não foi exatamente isso que o filho de Salomão fez? Ele ignorou os conselhos dos conselheiros do seu pai e ouviu a patota da balada. O pessoal que saía com ele, o pessoal que ia dar volta de carrão com ele. No carrão, na época era carruagem só, mas com cavalos bonitos e tal, entendeu? E destruiu literalmente o reino. Porque foi no tempo do filho de Salomão que o reino de Israel foi dividido entre norte e sul. Porque ele não ouviu o conselho dos mais velhos, o conselho daqueles que tinham sabedoria. Todos são convidados para se comprometerem com os ensinamentos de Provérbios. Infelizmente, ao longo do livro, perceberemos que nem todos o farão, pois alguns rejeitarão o ensino e, consequentemente, rejeitarão o próprio Deus. Temos isso como, irmãos? Porque há o contraste. O filho obediente é coroa para o seu pai, e o filho desobediente é... Nem lembro qual é o tema. Alguém lembra como é completo? Qual é o contraste? Vergonha, tem vergonha para sua mãe. Então, obviamente, o provérbio já adianta. Nem todo mundo vai passar no corte. Nem todo mundo vai passar
no padrão que a gente está colocando aqui, né? Muito bem, agora vamos para, talvez, eu creio, a parte mais importante da nossa lição, número 6, como interpretar o livro de Provérbios. A letra A, meus irmãos, já começa com uma coisa extremamente importante. Não basta memorizar. Isso é uma das piores coisas que o povo evangélico tem feito com textos de Provérbios. É ler sem entender que existe um contexto, existe uma teologia, existe toda uma situação por trás. Então vamos lá. Apesar de os provérbios terem sido estruturados para serem lembrados com facilidade, não basta somente memorizá-los, mas interpretá-los corretamente e principalmente aplicá-los no momento certo. A pessoa pode conhecer um provérbio, porém, se ela não tiver sabedoria para aplicá-lo, seu conhecimento e uso serão tão ineficazes como as pernas de uma pessoa deficiente. Esse versículo 26:7 está lá embaixo, a gente vai ler daqui a pouquinho. Não somente isso, mas também ele poderá ser perigoso para quem ouve, assim como um galho de espinhos na mão de um bêbado. 26:9. Perceba que um tolo poderá memorizar um provérbio, mas não será capaz de aplicá-lo à circunstância certa. Portanto, ele pode ser tanto ineficaz, primeiro versículo, quanto perigoso, segundo, dependendo da maneira como ele é usado. É o que eu me refiro, irmãos? Cadê meu clique que faltou ali? Agora os versículos, olha lá. 26:7, perdão. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. O provérbio, meus irmãos, usa demais essas figuras, onde você para, lê e pensa, uma pessoa paraplégica, as pernas não servem de nada, elas pendem inúteis, tá? O que tem com isso? Assim é o provérbio na boca do tolo, não serve para absolutamente nada, é inútil, é usado de maneira que não vai cumprir aquilo para o qual foi escrito. E aí ele continua, verso 9, como ramo de espinhos nas mãos de um bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato, causa mais dano do que bem. Deixa eu dar um exemplo, meus irmãos, com o famoso versículo que eu mencionei agora sobre criação de filhos, tá? Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Essa é a da atualizada, né? Da Almeida. Aí ele veio alguma coisa como, ensina o menino segundo os propósitos que você tem para ele, e até quando for velho não se desviará, tarará. Uma vez, eu ouvi uma mensagem, alguém mencionar uma mensagem que esse texto estava dizendo o seguinte: se você tem um filho incrédulo, você falhou na sua missão de pai. Gente, isso primeiro, não é verdade, e segundo, isso é de colocar um peso sobre a vida das pessoas completamente injusto. Quer dizer que a salvação de alguém depende da minha criação? Depende se eu dei ou não uma boa criação? E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando quantas pessoas eu conheço que deram ótimas criações, eram homens e mulheres piedosos, e os filhos resolveram seguir o caminho do mundo. Pegaram o texto e usaram como um coxo, como paraplégico, ou como um bêbado. Usaram de forma inútil e de forma perigosa, trazendo peso sobre a congregação. Eu não era nem casado na época, mas eu fiquei pensando quantas pessoas ali que de repente têm filhos que se desviaram do evangelho, certo? E saíram dali, meu amigo, derrotados, pesados. Uma palavra completamente destituída de graça de Deus sobre a vida das pessoas. É claro, meus irmãos, que a gente tem que se entristecer e orar, né, por filhos que se desviam do evangelho, claro. Mas você achar ou colocar para alguém e se desviou por sua culpa, para começo de conversa, a salvação de alguém, meus irmãos, depende da graça soberana de Deus. Nós fazemos o nosso trabalho, temos que fazer, mas é o famoso ditado: você vai levar o seu filho até a água, mas você não pode obrigá-lo a beber. Substituindo o cavalo pelo seu filho aí na história, né? Não tem como. Ninguém obriga ninguém a se converter. Você pode ter sido criado no lar mais piedoso que pode ter. E a história, meus irmãos, é repleta disso. Se você já assistiu o filme, tem no YouTube, inclusive, já, sobre a vida de D.L. Moody, o grande evangelista batista, né, do século XIX. Ele é contemporâneo de Spurgeon, só que ele morava em Chicago, né? Ele estava lá durante o grande incêndio de Chicago, por exemplo. Era da igreja dele o homem, ou era cooperador da igreja dele, o homem que escreveu o hino Sou Feliz com Jesus,
meu Senhor, né? Aquele que perdeu as 4 filhas que morreram num naufrágio na travessia do Atlântico, enfim. E no filme sobre Moody mostra que ele recebe uma carta em que seu filho, desculpe, respeitosamente, né, falando: meu pai, eu lhe admiro muito, mas eu não creio no que o senhor crê. Aquela cena é uma cena terrível, meus irmãos, para qualquer pai. Pela graça de Deus, o filme continua, esse jovem depois se reencontra com o Senhor, ele se converte, mas não será, meus irmãos, o que vai acontecer com muitos. Alguns comentam, eu não sei se realmente é verdade, porque Piper é um nome muito, muito comum. Talvez você conheça só John Piper, né? Mas ele é um sobrenome comum nos Estados Unidos. Então tem esse camarada numa rede social aí, que vive atacando o evangelho, atacando o cristianismo. Ele acha que já desbancou o cristianismo, né? O pior ateu é o arrogante que acha que conseguiu fazer o que 2000 anos não conseguiram fazer com o cristianismo. Mas ele acha que está destruindo a igreja, né? Tá. E o sobrenome dele é Piper, e alguém falou assim: não, ele é filho do John Piper. Eu não sei. E se for? Vou parar de comprar os livros do John Piper, de assistir a mensagem dele? Agora, não. Esse versículo não tem nada a ver com isso. A gente chegar nele. Sim, foi o que eu falei, a graça soberana de Deus, é a eleição. Quando chegar nele a gente pode falar sobre isso, mas o meu ponto, meus irmãos, é que está se usando o texto bíblico como igual pernas de um coxo ou espinhos na mão de um bêbado, de uma maneira completamente equivocada. Então, não basta apenas memorizar, tem que interpretar corretamente. Letra B. Provérbios não são verdades universais. Os provérbios não são verdades universais, ou seja, não devem ser aplicados em todos os momentos ou a todas as pessoas, pois sua validade depende do contexto. E aí o melhor exemplo, irmãos, é o versículo 4 e 5 do capítulo 26. Olha lá: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Beleza, então vou me calar. Aí vem o próximo versículo: responda ao insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Aí você fica: peraí, como é que eu faço? Olha lá, observe que aparentemente, tá? Sublinha aparentemente, circula, aparentemente há uma contradição, porém ambos os provérbios são verdadeiros se entendidos de acordo com a sua intenção. Esses provérbios não estão afirmando uma lei absoluta, estão propondo um princípio, geralmente verdadeiro, que depende da hora e da circunstância certa. O livro de Provérbios está certo de que o sábio perceberá a hora exata e a situação apropriada para a aplicação do provérbio certo, do versículo 4 ou do versículo 5. Há situações, meus irmãos, é que é melhor deixar a pessoa falar sozinha. Há situações em que você não pode deixar a pessoa falando sozinha. Certo? Pastor, mas como é que eu vou saber qual é qual? Busca a sabedoria, é o que o Provérbios aconselha. Busca a sabedoria, que você vai saber discernir quando seguir por um lado, quando seguir por outro. Porque há situações, meus irmãos, em que você não tem uma resposta clara ao que fazer. É necessário depender do Senhor e ter sabedoria sobre como proceder. Letra C. Cada provérbio possui sentido completo. Esse é um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação, se aplica somente ao livro de Provérbios. A regra geral, para geralmente qualquer livro ou texto da Bíblia, irmãos, é que não se pode interpretar o texto fora do seu contexto. Ao interpretarmos o versículo, precisamos levar em consideração os versículos anteriores e posteriores. Porém, isso não se aplica à segunda parte do livro, na qual encontramos os provérbios, pois cada dito transmite uma mensagem completa. Então vamos lá, meus irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz, 19, desculpa: tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, eu quero voar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pega só esse versículo, você pega uma ótima desmensagem, é um termo que eu acabei de existir, sobre vitória, sobre tudo vai dar certo. Irmãos, repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Você sai daqui, agora vai.
Lê o resto. O que Paulo fala, meus irmãos, antes? Sei passar fome e ter fartura. Espera aí. Tem uma coisa errada aí nesse discurso motivacional de Paulo. Paulo, apóstolo. Eu fico pensando nos apóstolos de hoje, né? Nos apóstolos de hoje. De aviãozinho particular, carro importado, de Rolex, né? E Paulo passava fome. Peraí, Paulo, você estava em pecado? Não. Aprendi a estar contente em toda situação. Isso que diz o contexto. O contexto, irmãos, é extremamente importante, até porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Em Provérbios, não. Porque na segunda parte, meus irmãos, os provérbios são um por um. Ok? Ele é uma verdade em si. Ele não depende do contexto. Ele vai depender da teologia bíblica, vai depender do entendimento bíblico, sim. Mas ele em si já traz a mensagem que ele tem que trazer. É isso que a nossa letra C está trazendo para nós. Ok? Você não vai conseguir, especialmente da segunda parte, do capítulo 10 em diante, não adianta você ler o capítulo todo para tentar entender aquele provérbio em particular. Como é que a gente fez isso no seminário? No desafio, eu não lembro exatamente se era na aula de provérbios, mas era numa aula, você tinha que fazer uma concordância bíblica do livro de provérbios. O que é isso? Uso da língua. Aí você tinha que botar todas as referências sobre o uso da língua. Aí sim você consegue uma complementação, uma interação para ter um bom estudo. Mas não necessariamente esses versículos estavam um do lado do outro. Um estava no capítulo 13, outro estava no capítulo 20, outro estava no capítulo 30, e você fazia a coletânea. Sobre pureza sexual, sobre tentação sexual. Você está tudo espalhado em muitos capítulos. Não está necessariamente no mesmo contexto. É isso que a gente está aprendendo aqui. É importante destacar que em alguns momentos, quando analisamos um grupo de provérbios que falam sobre o mesmo assunto, cada provérbio acrescentará um aspecto, abordando outras facetas do mesmo assunto, mas não necessariamente no mesmo capítulo. Inclusive, nos nossos colaboradores do nosso devocional, irmãos, alguns escolheram provérbios para escrever para o próximo ano, certo? E aí eu fiquei calado, e na minha, eu sei que ele sabe o que está fazendo. Aí mais um deles comentou, tem muita coisa nesse capítulo. Eu sei, mas você tinha um monte de texto para escolher. Escolheu esse, agora, meu amigo, já tirou o pino da granada, é tua, fica aí, seja feliz. Por quê, irmãos? Porque às vezes no mesmo texto vai falar sobre o uso da língua, vai falar sobre a comunicação, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre obediência aos pais, e sabe lá quantos temas que estão naquele mesmo capítulo, tá? Bem, Provérbios 26, 13 a 16, é uma coletânea, para exemplificar isso aqui, irmãos, de 4 provérbios separados que falam sobre preguiça, certo? Cada provérbio possui um sentido completo e transmite uma mensagem objetiva, e cada provérbio acrescenta uma verdade sobre o tema preguiça. Então preste atenção, Provérbio 26, 13 a 16, irmãos, está em sequência, correto? Mas você não precisava que eles estivessem em sequência. Se você tivesse o 13 em um capítulo, o 14 em outro capítulo, o 15 em um capítulo, 16 aqui, ainda assim, eles seriam uma unidade em si. A mensagem está lá. Não são peças de um quebra-cabeça. Eles são verdades únicas em si. Mas quando você junta as 4 coisas, você tem uma compreensão maior. Ok? Vamos ver, irmãos. Trouxe uma tabelinha para vocês aqui, até pedi ajuda aos jovens ontem, porque essa tabela saía de formato o tempo todo, por causa de um probleminha que eu enfrentei com esse arquivo. Mas vamos lá. O versículo 13 diz o seguinte, lembra desse versículo do leão nas ruas? Lá com o Sacha? O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Olha lá, tira o primeiro quadro, vou dar um clique. O provérbio ridiculariza, está fazendo graça com as pessoas, ridiculariza as pessoas preguiçosas por usarem desculpas esfarrapadas para evitar o trabalho. Embora seja verdade que os leões pudessem ser encontrados na Canaã, repare que eu substituí a palavra que está na sua revista, porque tal palavra nunca existiu naquela época. Bem,
Embora seja verdade que os leões pudessem encontrar na Canaã naquele momento, eles eram tão raros que não podiam ser usados como desculpa legítima para não sair de casa. Qual seria o equivalente, meus irmãos? Ah, não vamos sair não. Vai nevar aqui em Roraima. Vai que neva, né? Nevou lá no Rio de Janeiro, nevou lá não. Mal sabe ele que é lá no Pico da Bandeira, sabe lá que altura que é. Ele cria uma desculpa esfarrapada do porquê não fazer o que fazer. Não? Esse é o preguiçoso. Aí o versículo 14. Presta atenção, irmãos. Já não ensinou? Não está completo o ensino? Esse versículo não depende dos outros. Ele se beneficia dos outros e vice-versa. É isso que a gente está aprendendo aqui. Olha o 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Tem gente que se identificou aqui, né? Irmãos, eu mudo de lado da cama apenas para esquentar o lado da Leila, porque vai que ela quer voltar. Vai que, né? Porque tem alguém que acorda e as galinhas estão dormindo ainda. Tá? Não vou dizer quem é, mas enfim. E aí, vai que ela decide voltar para a cama dela. Aí eu vou do lado dela para... Não estou exatamente fazendo isso aqui. Eu estou prestando um serviço de utilidade pública. Tira a nossa tarja ali, por favor. Fala sobre a inclinação de pessoas preguiçosas a passar muito tempo na cama. Eles permanecem na cama e se movem como uma porta que gira sobre a dobradiça. Eles podem se mover, mas não vão a lugar algum. Eles não fazem progresso. Irmãos, aí não está falando, né, daquele feriadão em que você, né, trabalhou pra caramba, sabe? O último feriado foi 45 dias antes, você tirou aquele feriado para morgar. Tá? Não estou falando disso. A preguiça não é isso. A preguiça é quando você é omisso nos seus compromissos e responsabilidades, porque escolhe o ócio, escolhe não fazer nada. Aí as coisas ficam se empilhando para fazer, porque você é uma pessoa preguiçosa. Então, aí está dormindo mais nesse caso do que deveria. De novo, versículo 14 é uma verdade em si. Não cutuque o seu marido, não cutuque o seu amigo que está ao seu lado, por favor. Tá? Tem gente que está aproveitando aí a oportunidade, né? Versículo 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Não consegue fazer nem a prática de halterocarfismo, né? No exercício. Vamos lá. Em seguida, o conceito de preguiça é expandido. E somos informados de que o preguiçoso pode até ter energia suficiente para colocar a mão em um prato para comer, mas nem a fome pode motivá-lo a terminar o trabalho de levar a comida à boca. Ah, isso é tanto brasileiro que a gente vê hoje em dia, está se acostumando tanto a ser ajudado, que ele você diz assim, aí você joga a carteira de trabalho nele, ele até se arrepia. Para espantar uma pessoa, mostra a carteira de trabalho. Irmãos, o assistencialismo causa isso. Não só do governo. Você cria um filho, está acostumado a não ter tudo na mão, não fazer absolutamente nada, o que ele vai fazer? Dá muito trabalho, alguém faz por mim. Alguém preenche isso aqui por mim. Alguém se dá o trabalho, que eu não vou me dar o trabalho de fazer por mim. E para fechar, versículo 16. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Eu estou fazendo certo, olha lá. Porém, a realidade do preguiçoso evolui. Não, ou poderíamos dizer, involui. E encontramos a razão de tal comportamento autodestrutivo. Ele é sábio aos seus próprios olhos, termo também de Provérbios. Ele reivindica uma sabedoria 10 vezes maior. Essa visão distorcida da própria realidade o leva a rejeitar conselhos ou críticas. Então você diz para a pessoa que deve fazer, qual é o melhor caminho, que assim não funciona, que assim ele está no caminho destrutivo, mas ele sabe melhor, né? Ele entende melhor. Às vezes do alto dos seus 15 anos de idade, ele sabe melhor do que os pais, ou mesmo 30 anos de idade, ele sabe melhor do que os mais velhos, e assim por diante, porque ele não quer fazer algo que vai lhe tirar do seu conforto, né? Da maneira como está. Certo, irmãos? Creio que ficou bastante ilustrado aí essa nossa ideia número C aí, ou letra C. Letra D. Provérbios expressam ideias comumente aceitas como verdadeiras. Se você ler Provérbios, você vai ver que não tem nenhuma novidade. Está se repetindo com poesia, né, e profundidade
coisa que a gente sabe no fundo, que são assim mesmo. Os provérbios não precisam persuadir alguém de que algo é verdadeiro. Eles partem do pressuposto de que há um consenso estabelecido na comunidade sobre um determinado ponto. Os primeiros ouvintes não precisavam de convencimento nem de explicação para entenderem o ponto principal do ensino, porém, careciam refletir sobre o seu significado. Isso fica claro no contraste entre o trabalhador e o preguiçoso. Capítulo 10, versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha lá, era comumente aceito que o verão era o momento adequado para o trabalho. Quem vai trabalhar no inverno? Não estou falando de inverno, irmãos, não é chuvinha não, temperaturas baixíssimas. E que na colheita não se podia dormir. Caso contrário, o resultado seria vergonha para os pais que deveriam ter repassado esse ensinamento básico aos seus filhos. Portanto, um provérbio expressa uma observação ou um conselho que foi popularmente aceito como a verdade geral. Eu concordo, irmãos, que no fundo, a gente pode fazer a mesma aplicação, a mesma lógica sobre quase tudo na Bíblia. Pega os 10 mandamentos. Não matarás. Ainda bem que você me informou. Não darás falso testemunho. Eu estava agora mesmo pensando em difamar alguém, mas ainda bem que agora fui informado. A gente sabe disso, irmãos. Pense no seu devocional essa semana, você ouviu alguma novidade? Pastor, então por que a gente faz? Porque a gente continua não fazendo. Esse é o problema. A nossa necessidade, meus irmãos, de reciclagem espiritual é inegável. Quantas vezes você estava em um comportamento destrutivo, grave ou não, tá? Pode ser até apenas uma coisa de pensamento destrutivo, e aí você foi confrontado por um devocional, por uma mensagem, por uma música boa, cristã, e aquilo deu uma sacudida em você, você já teve aquele momento que você disse, o que eu estou fazendo? Até aquele momento, você não sabia que era errado? Me poupe, dos poupes, se poupe. Claro que você sabia, claro que eu sabia, irmãos. Mas a palavra vem tirar a gente daquele transe, aquela rota destrutiva e dizer, ei, acorda, olha o que você está fazendo. Ou alguém tem alguma suspeita que Davi estava de boa até 1 ano, é 1 ano, irmãos, 1 ano com a mulher do homem que ele mandou matar, até o dia que Natan vai conversar com ele. Ô Natan, ainda bem que você veio. Eu estava aqui meio que questionando, mas não tinha certeza. Se mandar Urias lá para frente da batalha era algo tão errado assim, né? Vai que, né? Tinha uma brecha aí na... O que ele escreve nos Salmos, irmãos? Enquanto escondi os meus pecados, vou traduzir, eu adoeci. Ele passou 1 ano somatizando. Para vocês que não são da área de saúde, ele estava sofrendo fisicamente o seu problema espiritual. Talvez uma úlcera, talvez pressão alta, talvez insônia. 1 ano. E vai dizer que Davi não sabia que tinha feito algo errado. Então quando Natan chega para conversar com ele, meus irmãos, com ele, é um empurrãozinho para que ele voltasse. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Às vezes a palavra, às vezes irmãos, né, como no caso de Davi, fazem isso conosco, ok? Letra E. Deve ser interpretado levando em consideração os demais livros de sabedoria. O princípio básico aplicável ao estudo de qualquer livro bíblico é que cada livro possui uma ênfase e que os conceitos são formados a partir do que é desenvolvido dentro do próprio livro. Portanto, o leitor deve primeiramente entender qual é a teologia bíblica de Provérbios para que sua mensagem seja compreendida em seu contexto mais amplo. Então, irmãos, vamos tomar os evangelhos como exemplo do que está sendo dito aqui, ok? Eu estou lendo os evangelhos e em ordem cronológica na nossa leitura anual, certo? Já reparou que você às vezes se vê lendo a mesma passagem 2, 3 vezes? Por quê? Porque ela foi citada por Marcos, por Lucas e por João, ou por Marcos, por Lucas e por Mateus, né?
Então ela repete, 3 vezes você lê a mesma coisa na sua leitura. Mas por que? Aí você para pensar, mas por que que Marcos colocou aqui, Mateus colocou bem mais na frente no seu livro e Lucas colocou no meio? Os evangelhos não são biografias. Evangelho é evangelho, boas novas. Se fosse biografia, teria uma longa narrativa da vida de infância de Jesus. Não é. Os evangelistas selecionaram fatos e ocorrências da vida de Jesus e colocaram em uma ordem até certo ponto cronológica, mas a única coisa que tem realmente de cronológica lá, meus irmãos, é o nascimento e a morte. O miolo não está em ordem cronológica. Você pode reparar, tem passagens que acontecem fora de ordem quando você muda de evangelho. Por quê? Tem a ver com o propósito do evangelista. Mateus escreveu para um público, Marcos para outro, Lucas para outro e João para outro público. Provérbios, irmãos, tem a sua própria mensagem. Porém, olha o segundo parágrafo. Para que isso aconteça, é importante levar em consideração o que os demais livros de sabedoria falam sobre determinado tema. São considerados livros de sabedoria Jó, Provérbios e Eclesiastes. Há certa divergência sobre Cantares, ser ou não ser considerado como livro de sabedoria. Temas como, por exemplo, riqueza, pobreza, mentira, etc., devem ser entendidos à luz de Provérbios e depois compreendidos dentro do contexto do livro de sabedoria, e deixa eu ampliar aqui, e depois ainda mais compreendido à luz de toda a Bíblia. Interpretação bíblica, meus irmãos, eu concordo, não é fácil, é trabalhosa, mas é muito legal. Quando você começa a entender por que a Bíblia, como a Bíblia trata tal coisa, você começa a ver o quão ridículo é quando você pega um vídeo de ateu falando as coisas que fala. Como esse ateu que ele deu o trabalho de ler a Bíblia e botou um monte de fitinhas coloridas, né? Ou adesivos coloridos, laranja, verde, isso aqui. Toda vez, verde aqui é toda vez que tem um estupro na Bíblia. Um livro cheio de estupro. Toda vez que tem assassinato, toda hora mata alguém. Ele não tem conhecimento bíblico, não faz interpretação hermenêutica, ele não entende a diferença quando a Bíblia está narrando um fato ou quando a Bíblia está endossando um fato. Quando a Bíblia fala que o filho de Davi violentou a sua própria irmã, a Bíblia não está endossando isso. A Bíblia está mostrando a corrupção humana dentro da família do próprio rei escolhido, apesar do propósito dele messiânico para o futuro. Viu a diferença, meus irmãos, quando você estuda a Bíblia? Você interpreta e dá a mensagem de um texto de uma forma tão fácil que um ateu lê aquilo e não entende absolutamente nada e acha que, olha, narrou um estupro, ninguém fez nada. A mulher era oprimida no Antigo Testamento. Aí ele começa com causa social, justiceiro e tudo mais, porque ele não entende a mensagem que está ali. Em Provérbios, irmãos, e em todo o livro, é claro, a mesma necessidade de se entender o que tal tema está sendo tratado no todo de Provérbios. Depois, como eu disse, no todo o livro de sabedoria e assim por diante. Para encerrar hoje, irmãos, por hoje, essa nossa lição foi para colocar o baldrame, né? A fundação daquilo que vamos construir nas próximas semanas e meses. Conclusão, John Piper, ele aí, diz que, aspas, Deus mostra a perfeição e a excelência de Cristo apenas para aqueles que contemplam sua palavra. E por essa razão, por essa razão que a verdadeira mudança espiritual procede da leitura, meditação e memorização da Bíblia. Não é porque se aprendem regras para serem obedecidas. Se conhecer a Deus e ter sabedoria espiritual e entendimento, como diz Colossenses 9-10, fossem automáticos, quando a palavra de Deus habitasse ricamente em nós, então Paulo não precisaria orar sinceramente a Deus para que Ele nos desse conhecimento, sabedoria espiritual e entendimento. Vocês entenderam o que John Piper está falando, irmãos? Ler a Bíblia apenas não faz você mais santo. É basicamente isso que ele está falando. Lembra que eu falei do osmose? Eu vou dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro, porque vão passar os seus fluidos, ou vou deixar a Bíblia aberta, Salmo 91, lembrem, né? Para poder ter os bons fluidos pela casa. Funciona? Não. Não serve para nada. Leitura bíblica anual, em si, ela funciona? Não. Devocional, em si funciona? Não. Não é
o momento, irmãos, a prática, o hábito que transforma a minha vida. É o meditar na palavra. É o entender o que está sendo dito. Comparar com a minha vivência, com o meu comportamento, com as minhas escolhas e mudar a forma como eu tenho me relacionado com as pessoas, como eu tenho reagido a situações, circunstâncias, como eu tenho vivido de uma maneira geral. É isso que transforma, é isso basicamente que ele está falando aqui. Como ele cita inclusive Colossenses 1:9-10, porque Paulo fala da palavra de Deus habitar ricamente em nós. Como é que ela habita ricamente? Só porque eu estou decorado? Tem um cantor que eu gosto muito, que ele decorou Romanos. Legal, né? E aí? Talvez se fosse um pouco mais dedicado, podia ensinar o papagaio a decorar Romanos. O papagaio da minha sogra cantava Celebrai Cristo, Celebrai. Só faltava alguém dizer que todo ser que respira louve ao Senhor. Ele estava louvando ao Senhor. Não. Ele estava repetindo a música que ele ouvia a minha sogra cantar. Celebrai. Direitinho. Só faltava. Ele era levita. Eu vou dar para vocês mais uma prova, irmãos, que a palavra de Deus em si, sem um relacionamento sério com ela, não transforma a vida de ninguém. O meu melhor livro de exegese de hebraico, de um homem chamado Gesenius, a gente chamava na aula ele de Genésio, era ateu. Ele é o melhor intérprete do hebraico que a gente tem conhecimento hoje. Gesenius era ateu. Estudou o Antigo Testamento, estudou o hebraico, suas variações, disse tal palavra em tal versículo significa isso, porque em outro versículo assim, uma ferramenta fantástica. Não cria em Deus. É como o pato que mergulha na água, mas continua seco, porque ele é impermeável. O nosso desafio, meus irmãos, quando lemos Provérbios ou qualquer texto da palavra de Deus, é não ser impermeável e não transformar isso num hábito religioso. Vou confidenciar uma coisa a vocês. Depois de 17 ou 18 exposições, eu tenho um pouco de receio que alguns só se importem que uma mensagem seja positiva. Mesmo que eu não saiba nem definir direito o que é uma mensagem positiva. Mas não se importam em prestar atenção, em anotar e perguntar, Senhor, o que eu tenho a ver, o que isso tem a ver com a minha vida? Vou mais além. Eu temo que alguns, com o passar de tanto tempo, se importem apenas de ter uma igreja que ensina com profundidade, que ensina teologia, que tem aula de teologia. Mas não se perguntam, eu, Kiko, o que isso muda a minha vida? Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, irmãos. Se eu saísse daqui hoje e fosse plantar uma igreja, eu ia fazer tudo igualzinho. A vantagem é que eu ia ter mais 17 exposições para começar tudo de novo. Ou 18, nem lembro mais de quantos são. Isso é sério, irmãos. Quer ver só? Ah, irmão, cadê tu? Muito bem. Como eu ia dizendo, você faz anatomia já no primeiro ano? Ninguém vai zombar de ti não, porque vai acontecer a mesma coisa. Você passou mal? Não. Certo. Mas teve gente que passou mal, certo? Teve gente que passou mal. Teve gente que passou mal quando fez cirurgia pela primeira vez. Cirurgia pela primeira vez e tal, beleza. Aí passa 5, 6, 7 anos. A pessoa continua passando mal? Não. Eu vi isso do Dr. Emanuel Licarião, que já está com o senhor, né? Que era meu amigo pessoal, ele falava assim, a diferença da primeira aula de anatomia para a última é impressionante.
Na primeira você não quer passar vergonha na frente dos colegas, na última você está pegando a cabeça do cadáver e trazendo, olhando assim. Eu falei, legal. Vou acreditar no que você está falando, né? Mas esse é o problema, irmãos, quando você tem o convívio constante com alguma coisa. Isso também inclui as Escrituras. É tratar com... Sabe qual é o impacto que alguns têm aqui? Quando você viaja. É ou não é? Seja sincero. Quantos aqui já tiraram férias e passaram 4 domingos e tiraram 4 domingos que eu joguei fora? Nossa igreja não é a única, meus irmãos, que presta no mundo. Não sou tão idiota assim. A coisa tá feia. Coisa tá feia. Constantemente meus colegas colocam, se alguém tem uma igreja para indicar em Caxirimirim do Norte, a gente procura, não acha uma. Não tem ensino, não tem pregação. Alguém aqui da igreja viajou, nem lembro mais quem foi. A primeira igreja que ele foi quase 1 hora e blau de louvor. Depois o camaradinho subiu lá e falou 15 minutos. E nem os 15 minutos salvaram, o que ele falou. Isso é sério, meus irmãos. Inclusive, tem a ver com sabedoria. A gente não tratar como qualquer coisa aquilo que antes a gente entendeu que era o que faria diferença na nossa vida. Bem, todos os dias precisamos fazer inúmeras escolhas, desde as mais simples, como decidir qual roupa usaremos, até as mais difíceis, como escolher as palavras certas para resolver um conflito. O livro de Provérbios nos ensina que há sempre uma forma sábia de agir, independentemente da situação. Como veremos na próxima lição, todos podem crescer em sabedoria, porém, para que isso aconteça, precisamos aprender a ler e interpretar corretamente esses ensinamentos. O livro de Provérbios deve ser lido reflexivamente e não rapidamente. E, obviamente, irmãos, eu posso aplicar a mesma verdade a tudo, certo? Então, claro, é melhor você fazer o devocional do que não fazer. Mas é melhor fazer o seu devocional sem distrações, sem celular. Lembra, eu dei até a dica. Lembra de uma coisa que você tem que fazer também no celular? Anota do ladinho. Dali a 5 minutos você faz. O mundo não vai acabar. Não é granada, não. Aguenta você fazer daqui a pouco. Então, se nós não entendermos, irmãos, a necessidade de parar e ter um tempo de qualidade com o Senhor, de aproveitar mensagens, a gente vai perder, com certeza. E vai se transformar num estudante de anatomia. A coisa se transforma tão banal, tão comum, que não tem o impacto que deveria ter. Né? Bem, semana que vem, lição número 2. Peço que os irmãos leiam aí, deem uma preparada, né? Para estarmos aqui juntos. E para a graça de Deus vamos dar uma continuidade. Alguma pergunta, irmãos, por hoje? Acho que não, né? Essa base, irmãos, é importante para que a gente já entenda que Provérbios tem umas peculiaridades que a gente vai explorar nas próximas lições. É importante a gente saber disso. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o nosso tempo de hoje. Deus Santo querido, muito obrigado porque estamos diante de um texto maravilhoso e que mesmo que o seu autor principal nos tenha deixado tantas lições negativas, até nelas nós entendemos, ó Pai, no contraste entre a vida dele e a sabedoria que ele deixou, como é melhor escolher o outro caminho. Ajuda-nos, portanto, Deus, a viver dessa maneira e a sermos instrumentos de glória para o Teu nome onde quer que estejamos. Cuida de nós nessa tarde que teremos, ó Deus, e à noite, aqui em nossa congregação, possamos juntos celebrar o Teu bondoso nome, adorar o Senhor e proclamar a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.